Chega um momento na vida em que a gente entende que Deus já fez a parte dele. O ano começou, o caminho está diante de nós, a promessa continua viva. E mesmo assim, existe um convite silencioso acontecendo por dentro. Um chamado para alinhar a vida com aquilo que já foi revelado. A Bíblia mostra que sair do Egito não é o mesmo que entrar na terra prometida. A diferença nunca esteve na promessa, sempre esteve no posicionamento. E talvez este novo tempo não esteja pedindo que você espere mais, mas que você se mova de forma diferente. Não para conquistar algo novo, mas para sustentar aquilo que Deus já colocou diante de você. Quando o povo de Israel saiu do Egito, tudo parecia finalmente resolvido. A libertação foi clara, pública e inquestionável. O mar se abriu, o impossível se tornou caminho, e aquilo que parecia definitivo ficou para trás. Eles não precisaram imaginar o poder de Deus, eles atravessaram por ele. A promessa deixou de ser discurso e se tornou experiência concreta. Ainda assim, a Bíblia não romantiza esse momento. Ela mostra que o fim da escravidão externa não significou, automaticamente, o início de uma vida alinhada por dentro. Pouco tempo depois da travessia, algo começou a emergir. O Egito havia ficado para trás no mapa, mas continuava presente na memória, nas reações, na forma de pensar e de sentir segurança. A liberdade tinha sido concedida, mas a mentalidade ainda estava em processo. E é exatamente aqui que nasce a ferida. Não uma ferida de culpa, nem de condenação, mas de consciência. A percepção de que Deus muda cenários rapidamente, mas forma corações com tempo, processo e responsabilidade. Israel agora vivia um lugar desconfortável. Eles não eram mais escravos, mas ainda não sabiam viver como um povo livre. Esse entre-lugar é um dos mais desafiadores da caminhada espiritual. Porque nele, o passado já não serve mais como referência, mas o futuro ainda não é totalmente compreendido. É um espaço de transição onde a fé precisa amadurecer. A liberdade trouxe algo que poucos percebem de imediato. Responsabilidade espiritual. E responsabilidade sempre exige alinhamento. Esse mesmo princípio aparece quando Paulo escreve aos cristãos em Romanos capítulo 12. Ele não fala com incrédulos, nem com pessoas distantes de Deus. Ele fala com gente envolvida, consciente, comprometida. Mesmo assim, ele faz um apelo profundo. Apresentar o corpo como sacrifício vivo. Isso não é linguagem poética, é linguagem prática. Corpo fala de rotina, decisões, hábitos, escolhas diárias. Paulo está dizendo de forma clara que fé que não desce para a vida prática se transforma em estagnação espiritual. Não basta sair do Egito. É preciso aprender a viver como alguém verdadeiramente livre. O estado emocional de Israel nesse início era o da transição. Eles estavam entre a segurança conhecida, ainda que opressora, e a promessa desconhecida, ainda que cheia de esperança. Esse lugar gera tensão interna. Gera saudade do que já não faz sentido e medo do que ainda não foi totalmente revelado. E essa tensão revela muito. Revela dependências ocultas, expectativas distorcidas e áreas da vida que ainda não foram realinhadas. O deserto não surge como punição. Ele surge como revelação. Ele expõe aquilo que o conforto escondia. No Egito havia comida, rotina previsível e um sistema opressor, mas conhecido. No deserto havia liberdade, presença de Deus e um convite diário à confiança. A ferida começa quando a pessoa percebe que liberdade exige mais maturidade do que escravidão. Porque agora não existe mais alguém decidindo por você. Existe Deus conduzindo e você respondendo. Quando esse alinhamento não começa a acontecer, a consequência não vem de uma vez. Ela se manifesta aos poucos. A caminhada continua, mas o avanço diminui. Os dias passam, mas os ciclos se repetem. Israel não parou porque Deus falhou. Eles pararam porque precisavam aprender a viver de um jeito novo antes de seguir adiante. A promessa permanecia válida, mas exigia uma postura compatível com o destino. O começo da ferida, portanto, não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de amadurecimento. É quando a pessoa percebe que Deus já fez muito, mas agora a caminhada pede correspondência. Não mais apenas esperança, mas alinhamento.
Não mais apenas pedidos, mas posicionamento consciente. No deserto, quase nada parecia mudar do lado de fora. O cenário se repetia, os dias eram parecidos, e a sensação de progresso nem sempre era evidente. Mas por dentro, algo profundo estava sendo construído. O deserto é o lugar do invisível. É onde Deus trabalha menos no cenário e mais na estrutura. Israel havia sido libertado rapidamente, mas precisava aprender a viver de forma diferente todos os dias. A promessa estava adiante. O alinhamento precisava acontecer agora. Deus, então, estabelece um princípio que atravessa gerações: o maná diário. A provisão vinha todos os dias, na medida certa, nem antes nem depois. Não era falta de poder para dar tudo de uma vez, era propósito. Cada manhã exigia confiança. Cada dia exigia postura. O extraordinário estava no simples vivido com fidelidade. Deus estava ensinando que relacionamento não se constrói por acúmulo, mas por dependência constante. Esse processo invisível ensina algo fundamental. Crescimento espiritual não acontece em grandes eventos isolados, mas em pequenas decisões repetidas. A ciência moderna confirma isso. A neurociência mostra que a identidade é formada por repetição. Aquilo que praticamos diariamente molda quem nos tornamos. Espiritualmente, o princípio é o mesmo. Alinhamento não nasce em um momento emocional intenso, mas na prática cotidiana que sustenta a fé quando a emoção passa. Israel precisava desaprender a depender do Egito para aprender a depender de Deus. Isso envolve silêncio, constância, humildade e renúncia de controle. Provérbios afirma que quando confiamos nossas obras ao Senhor, nossos pensamentos são estabelecidos. Primeiro, o agir se alinha. Depois, a mente encontra descanso. Deus estava reorganizando prioridades antes de entregar territórios. O processo invisível também ensina que o silêncio não é ausência. A repetição não é atraso. A espera não é desperdício de tempo. Enquanto o povo caminhava, Deus estava curando expectativas erradas, formando caráter e construindo uma identidade coletiva. O deserto não era o destino final, era o caminho necessário. Muitas vezes, esse é o ponto onde as pessoas desistem. Não porque Deus falhou, mas porque o processo não parece produtivo. Não parece rápido. Não parece espetacular. Mas é exatamente ali que a base é construída. Deus trabalha em profundidade antes de trabalhar em visibilidade. Ele prefere formar do que impressionar. Talvez seus dias estejam parecendo comuns agora. Talvez você não esteja vivendo grandes acontecimentos. Mas isso não significa estagnação. Pode significar formação. O processo invisível é onde a fé cria raízes. E raízes profundas sustentam árvores altas. Todo processo verdadeiro chega a um ponto em que a consciência pede decisão. Não é mais sobre entender melhor, nem sobre sentir algo diferente. É sobre alinhar. Israel chegou exatamente a esse ponto no deserto. Mesmo com provisão diária, direção clara e presença constante de Deus, quando a espera se prolongou, surgiu a tentação de retomar o controle. O episódio do bezerro de ouro revela algo profundo sobre o coração humano. Quando o tempo aperta e a resposta não vem no ritmo esperado, a tendência é criar substitutos. Algo visível. Algo controlável. Algo que dê sensação imediata de segurança. Não era a ausência de fé em Deus, era dificuldade em confiar sem controlar. O confronto aqui não acusa, ele revela. Deus expõe aquilo que ainda não estava alinhado para que o caminho pudesse continuar. A quebra não é destruição, é refinamento. E aqui surge uma verdade central. Deus te tirou do Egito, mas agora é você quem precisa deixar o Egito morrer dentro de você. Libertação externa não substitui transformação interna. Na vida prática, esse confronto aparece quando percebemos que certos hábitos, escolhas e padrões já não combinam com a direção que pedimos a Deus. Quando entendemos que não dá para avançar carregando velhas seguranças. A quebra dói porque desmonta estruturas conhecidas, mas ela cura porque realinha. O confronto marca a transição entre viver de promessas e viver de responsabilidade espiritual. É onde a fé deixa de ser apenas crença
e se torna posicionamento consciente. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus não estava preparando um lugar de chegada. Ele estava preparando pessoas. Essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar na caminhada espiritual, porque a nossa mente gosta de finais claros, recompensas visíveis e sinais externos de progresso. Mas a Bíblia mostra que, muitas vezes, Deus trabalha primeiro na estrutura interna antes de permitir qualquer avanço externo. O deserto não era um corredor para algo melhor. Era um ambiente de formação. Deus não levou Israel pelo caminho mais curto por um motivo muito específico. A Escritura mostra que ele sabia que o povo não estava pronto para enfrentar certas batalhas. Não era falta de promessa, era falta de estrutura. O cuidado de Deus não estava em acelerar, mas em proteger. Proteger o povo de desistir, de retroceder, de trocar propósito por alívio imediato. O que Deus estava fazendo não era visível, mas era essencial. Todos os dias, o maná continuava caindo. Não como espetáculo, mas como sustento. A provisão diária ensinava algo profundo. Viver alinhado não é viver ansioso pelo amanhã, nem preso ao ontem. É aprender a confiar no hoje. O maná não podia ser guardado. Quem tentava controlar o futuro perdia o alimento. Isso não era punição. Era ensino. Deus estava treinando o coração do povo para depender dele de forma contínua, não eventual. Esse princípio se aplica diretamente à vida real. Muita gente se frustra espiritualmente porque espera que Deus faça algo grande, enquanto ignora os pequenos alinhamentos do dia a dia. Ajustar a rotina, rever escolhas, mudar a forma de reagir, ser fiel no que ninguém vê. A Bíblia é clara quando afirma que ouvir sem praticar não transforma. A prática é o lugar onde a fé cria raízes. Sem raiz, não existe sustentação. O que Deus estava fazendo no deserto era formar constância. Constância emocional, constância espiritual, constância de caráter. Ele estava ensinando o povo a caminhar sem depender de estímulos constantes, sem precisar de sinais novos o tempo todo. Isso amadurece a fé. Uma fé madura não vive de picos, vive de alinhamento. Talvez essa seja uma das maiores lições desse capítulo. Deus não está com pressa de te levar a algum lugar. Ele está comprometido em te formar por inteiro. Porque chegar sem estrutura custa caro. Avançar sem maturidade gera perdas desnecessárias. Deus prefere trabalhar devagar e profundamente do que rápido e superficialmente. Esse processo pode parecer silencioso, pode parecer repetitivo, pode parecer pouco emocionante, mas ele é extremamente eficaz. Enquanto nada parece mudar por fora, muita coisa está sendo reorganizada por dentro. Prioridades estão sendo ajustadas, expectativas estão sendo curadas, a identidade está sendo fortalecida. O deserto não é um lugar de estagnação, é um lugar de alinhamento. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. A ansiedade diminui, a comparação perde força, a pressa cede lugar à consciência. Passamos a perceber que Deus não está nos preparando para impressionar ninguém, mas para viver de forma íntegra, estável e coerente com aquilo que Ele já revelou. O processo deixa de ser um peso e passa a ser um aliado. Deus não estava formando conquistadores ansiosos. Ele estava formando um povo que soubesse caminhar com Ele. Um povo capaz de obedecer sem negociar princípios. Um povo que entendesse que maturidade espiritual não é chegar rápido, mas permanecer fiel no caminho certo. E isso muda completamente a forma como enxergamos o tempo, o silêncio e o processo. A história de Israel no deserto nos conduz a uma verdade que amadurece a fé. Nem todos que saíram do Egito entraram na terra prometida. A promessa era real. A presença de Deus foi constante. A provisão nunca faltou. Ainda assim, uma geração inteira ficou pelo caminho. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque o alinhamento necessário para continuar não foi assumido. A Bíblia não apresenta isso como punição, mas como consequência de escolhas repetidas. Esse ponto é importante. Deus não forçou ninguém a permanecer no deserto. O deserto se tornou morada quando a postura deixou de evoluir. A fé que liberta precisa se transformar em fé que sustenta. E sustentar exige maturidade. Exige decisão consciente. Exige responsabilidade espiritual.
Jesus traduz esse princípio de forma simples quando afirma que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Ele não está falando de grandeza, status ou reconhecimento. Está falando de coerência, de viver alinhado no cotidiano, de manter a postura mesmo quando não há aplausos, quando não há novidades, quando o processo parece longo. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da caminhada. Não no início da fé, mas no início de uma decisão mais madura. Você já sabe quem Deus é. Já experimentou o cuidado. Já atravessou processos difíceis. Agora, a pergunta não é se Deus continuará sendo fiel. Isso ele já demonstrou. A pergunta é se a sua postura acompanhará aquilo que ele já revelou ao longo do caminho. Antes de qualquer desafio, é importante validar algo. Caminhar até aqui exigiu muito. Houve esforço emocional, silêncio, ajustes internos e renúncias que ninguém viu. Nada disso é ignorado por Deus. Pelo contrário, tudo isso faz parte da formação. Mas chega um momento em que a caminhada pede uma resposta clara, não uma promessa nova, não uma emoção diferente, uma decisão firme de viver alinhado. A decisão aqui não é grandiosa, ela é prática. Ela aparece na forma como você organiza a sua vida, na forma como reage sob pressão, na forma como escolhe quando ninguém está observando. Responsabilidade espiritual não é peso, é clareza. É entender que fé e ação caminham juntas. O perigo não é errar durante o processo. O perigo é se acomodar nele. Transformar o deserto em residência permanente. Normalizar a estagnação. Aceitar ciclos repetidos como se fossem o destino final. Deus não chama pessoas prontas, mas chama pessoas disponíveis. Pessoas que aceitam ser formadas. Pessoas que escolhem alinhar a vida com aquilo que já sabem ser verdade. A pergunta final não vem para acusar, mas para despertar. Qual postura precisa ser ajustada agora para que o processo continue avançando? O que precisa mudar não para impressionar Deus, mas para caminhar de forma coerente com Ele? A resposta não precisa ser pública, ela precisa ser honesta. O desafio espiritual é simples e profundo. Alinhe sua vida, suas decisões e sua rotina com aquilo que Deus já deixou claro para você. Um ajuste por vez, um passo consciente, um posicionamento real. É assim que a fé deixa de ser apenas crença e se torna caminho. E se essa mensagem encontrou você, saiba que você não está sozinho. A Bíblia continua falando com a vida real porque Deus continua formando pessoas reais. Essa é a missão do canal A Palavra de Deus. Lembrar que crescimento espiritual não é sobre chegar rápido, mas sobre caminhar alinhado, com responsabilidade, maturidade e decisão diária.